Yeah. Okay, so now we can start. Thank you for being here today with us. So please, can we chant to the Invoke three times Certainly. to start? Right. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Okay, well, thank you once again for inviting me. I hope this is a useful talk for you all. I somehow keep forgetting to start these with something that Shamyo Tatsu helped me with. And Shamyo Tatsu, if you would lead people in this, I'd just like to use it as an introduction to the session this morning. Right. Okay. Can I read? Please. Yes. So, então, pessoal, vamos, por favor, né, quem puder, quem engaixou, né, para a gente fazer a leitura, então, da dedicação para a sessão de estudo. Então, vamos iniciar, né? Ao iniciarmos esse estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar o sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo de hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência. Que as ervas daninhas sufocantes da ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações e as sementes perfumadas da bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos que acumulamos com a oferta de nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos e que nós e todos os outros seres vivos alcancemos a iluminação do Buda. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you so much. Okay. I'm getting kind of an echo. Is that me or is that? Maybe it's my microphone. All right. I'm almost ready. Okay. Yes, this morning I want to give an introduction for Ichinen Sanzen, and this is with the conference next month in mind. I understand we're going to do eye-opening and presenting O-mandalas for several people, and I thought having a background on Ichinen Sanzen will give us an introduction to Kanzen Honzon Sho. Então, hoje ele vai fazer uma introdução ao Ichinen Sanzen, né? Já tendo em mente que no mês que vem a gente vai ter nossa conferência e a gente vai estar entregando o Mandala Bonzon para algumas pessoas e a gente vai estudar, né, o Kanjin Honzon Sho, então por isso ele escolheu esse tema hoje. Ok. Okay, thank you. And I thank Reverend Okuda for asking people to please concentrate, but I hope to be able to present this in a way that is, I don't know, enjoyable at least. That this will be something that we find that we can all use in our daily lives. Então, ele agradeceu ao Reverendo Kuda, né, por ter dito que é para as pessoas se concentrarem, né, porque o que ele vai apresentar aqui é algo que as pessoas podem realmente usar, né, aproveitar na sua vida diária. Né? Ok. Okay. So just to give you an overview of the talk this morning, I want to go through this idea of mental models. I look at Ichinen Sanzen as a way of answering this question, which all of us ask at some time, which is, who are we? And this means both who am I as an individual and who are all these other beings that we share the world with. I believe the pictures we create in our minds as an understanding of how the world works are very important for how we act and for what we expect from other people.
Então, ele vai dar agora uma visão geral, né, do que a gente vai falar hoje. Então, ele vai falar sobre modelos mentais, né? Então, ele vê o Ichinen Sanzen como uma forma de responder a pergunta, né, quem somos nós? Isso significa, né, quem sou eu e quem sou eu como indivíduo e quem são todos os outros seres que compartilham esse mundo comigo, né? Então, ele acredita que as imagens que nós criamos em nossas mentes são a compreensão, né, de como o mundo funciona e são muito importantes, né, para a forma como a gente age e também aquilo que a gente espera das outras pessoas. Ok? Thank you. So the term that is used to describe these pictures that we have in our minds is a mental model. And these models involve habits and assumptions that we may not even be aware of. These are beliefs sometimes we take as so true, we don't even think to question them. Go ahead, please. Então, o termo que a gente usa para descrever isso são modelos mentais, né? Então, isso envolve hábitos e suposições, né, que a gente tem e que a gente pode nem estar ciente disso, né? Então, são crenças, né, que a gente considera tão verdadeiras que a gente nem pensa em questionar elas, ok? Okay. Usually, what happens when we're introduced to a different mental model than what we're used to is that we get very confused and we tend to resist this new information. But as we have seen happen throughout human history, these new models give us a better way of understanding ourselves and the world despite our resistance to them. Então, normalmente quando a gente é apresentado a esses modelos mentais, né, e são modelos, quando são modelos que vão contra aquilo que a gente acredita, a gente tem a tendência de ficar confuso, né, e resistir a essa nova informação. Mas como a gente viu acontecer no decorrer da história da humanidade, novos modelos, eles sempre dão uma maneira melhor, né, de a gente entender a nós mesmos e o mundo, né, mesmo que a gente tenha resistência a eles. Ok? So, what I want to do this morning is start with a quick retelling of the difference between Ptolemy's model of the universe with the Earth sitting in the middle of it versus Copernicus's refinement of this model to show the Earth revolving around the sun. I'll talk about some of what this new model opens up for us as a prelude to what Ichinen Sanzen opens up for us. Então, ele vai começar, né, com uma rápida explicação a respeito da diferença entre o modelo de Ptolomeu, né, no qual o universo inteiro tinha a Terra no centro, né, e aí o refinamento que Copérnico fez desse modelo para mostrar que a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esse modelo e como isso abre um prelúdio, né, para a gente entender aí o Ichinen Sanzen. Ok? Okay. And then I want to look at a very common understanding of how the mind works and some of the drawbacks of that understanding. Aí depois ele quer falar, né, sobre o entendimento comum que a gente tem sobre como a nossa mente funciona e quais são as desvantagens disso. Ok. Okay. And then and after all that, I'll finally go to what I promised to talk about today, which is Tintai's Ichinen Sanzen, 3,000 existences in one thought. E por fim ele vai entrar, né, finalmente naquilo que ele prometeu falar hoje, que é o Ichinen Sanzen de Tiantai, né, que são as 3.000 existências contidas em um único pensamento. Ok. Okay. So let's talk about the sky. When we're watching either a sunrise or a sunset, it's easy to think that the sun is moving and that we are standing still. We assume that the sun goes around the earth. How it does this, we're not sure. Maybe it's pulled by a chariot or something in the sky. But every day it comes up in the east and goes down in the west. Because this happens every day, we're used to it and we don't really think about it. Agora a gente vai falar sobre o céu, né? Então, quando a gente assiste ao nascer ou ao pôr do sol, é fácil a gente pensar que o sol está se movendo e que a gente está parado. Então, a gente assume isso, né? Então, a gente assume, né, que o sol está girando em torno da Terra. Então, como que isso acontece, a gente não tem certeza. Talvez o sol esteja sendo puxado por alguém, uma carruagem ou alguma coisa assim. Mas só que, independente disso, todos os dias ele nasce no leste e se põe no oeste, né? Como isso acontece todos os dias, a gente está tão acostumado que a gente nem para pensar a respeito disso. Ok? Okay. We may also watch the moon as it goes through its different phases from one day to the next. It's also revolving around the earth.
finishing one revolution in about a month. As it moves, it goes in a different direction than the sun, moving away as it becomes full and back closer to the sun when it becomes new. Então, também a gente pode observar a Lua passando por diferentes fases, né, de um dia para o outro, girando em torno da Terra, completando uma revolução, né, em cerca de um mês. À medida que a Lua se move, né, ela segue uma direção diferente daquela do Sol. Então, quando ela se afasta, ela fica cheia, quando ela fica mais perto, ela se torna uma lua nova. Ok. Okay. And there's also the stars that move around us, but they seem to stay in the same positions relative to each other. There are these groupings of stars that are called constellations, and they've looked the same for thousands of years. Things that people described back in the times of the Egyptians look pretty much the same as what they do today. So we assume that the stars are fixed where they are. Então, as estrelas também giram ao nosso redor, mas só que elas permanecem sempre nas mesmas posições em relação umas às outras, né? Então, agrupamentos de estrelas, né, que a gente chama de constelações, são as mesmas há milhares de anos, né? Então, até mesmo os egípcios, né, descreviam essas mesmas estrelas que a gente vê agora. Então, a gente assume por conta disso que as estrelas elas estão fixas, né, aonde elas estão. Ok. But then there are these other lights in the sky. These are called the planets. Some of them are brighter than the stars. Some of them are not as bright as the stars. And you may be able to go out tonight and see a couple of them. But unless you keep watching them from night to night, you might not notice how strange these lights really are. Então, tem algumas outras luzes no céu, né, que são mais brilhantes que as estrelas e outras que não são tão brilhantes quanto as estrelas, né? Então, você pode ver algumas delas à noite, né, quando você sai para observar. Mas só que ao menos que você continue observando noite após noite, talvez você não consiga perceber como tudo isso é estranho. Ok. Okay. So this is a picture of the motion of Mars. It was taken by NASA from 2007 to 2008. And both the English word planet and the Portuguese planeta come from this Greek word called planetes, which means something that wanders. Go ahead. Então, essa é uma imagem da NASA, né, em que ela rastreou o planeta Marte, né, entre os meses de agosto de 2007 e abril de 2008. Né? Então, o termo planeta, né, ele vem do grego planetes, né, e tanto em português quanto em inglês tem essa mesma origem, né, que quer dizer originalmente algo que vagueia, né, algo que, acho que é essa palavra, vagueia mesmo. Ok. Right. So if you've heard the word retrograde motion in astrology or anywhere else, this is what it means. From the Earth, it looks like the planet is moving from right to left against the background of the stars. And then it backs up and goes right again. And then it goes around and turns left again, right to left again. Então, se você já ouviu falar, né, por exemplo, em astrologia, quando dizem movimento retrógrado, né, então é isso aqui que significa, né? Então, olhando da Terra, parece que Marte ele está se movendo da direita para a esquerda, né? Aí ele vai até o fundo das estrelas, e aí ele recua e vai da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda novamente, né? Ele faz tipo um caracol, assim. Ok. Okay. So the ancient astronomers were watching these motions over and over again. And they had this all very carefully measured. They could predict how each of the planets would move, where it would be relative to the fixed stars behind it, and when each planet would go into retrograde. There was an assumption that even though they could predict all these, it all happened up in the heavens, which was very different from how things happened on the earth, and that they could never really know what was making these things behave the way they did. Os antigos astrônomos, né, eles observavam as estrelas, os planetas, e eles mediam todas essas coisas, né? Então eles podiam prever como cada planeta ia se mover, ou como estaria, ou como eles estariam em relação às estrelas fixas, né? E aí eles saberiam quando que um planeta entra no retrógrado, né? Então, havia essa suposição de que, embora a gente pudesse prever tudo o que acontece no céu, isso era diferente de como as coisas aconteciam com a Terra, né? Então, não tinha como olhar para a Terra, então não tinha como saber realmente como as coisas funcionavam. Ok. Okay. So in about the middle of the second century in the Common Era,
this Egyptian astronomer named Ptolemy published what he called the Almagest. And this has been called one of the most influential texts in history. In the introduction, Ptolemy was very clear. He did not believe he was describing the real mechanism for how the sun, the stars, and the planets moved. His goal was just to preserve the appearances with his model. One appearance this certainly preserves is our belief that the Earth does not move, and all these other objects revolve around us. In other words, we are the center of the universe. Então, por volta da metade do primeiro século, né, da Era Comum, a Ptolomeu ele publicou um livro chamado Almagesto, né, que é um dos textos mais influentes em toda a história. Né? Então, na introdução desse livro, a Ptolomeu ele deixa bem claro, né, de que o que ele estava fazendo não era descrever realmente o mecanismo de movimento do Sol, das estrelas e dos planetas, mas ele estava apenas preservando as aparências, né, daquilo que a gente vê com esse modelo. Né? Uma aparência que ele certamente preserva é a nossa crença de que a Terra não se move e que todos os outros objetos no céu giram ao nosso redor. Né? Então, em outras palavras, de que nós somos o centro do universo. Ok. Okay. So a few details that we can point out in this model. Initially, Ptolemy did not include any idea of what a distance was between the Earth, the Moon, the Sun, and the planets. There was another astronomer named Hipparchus who was later able to use Ptolemy's model to figure out what the distance was between the Earth, the Sun, and the Moon. But he couldn't do much else with the model. Nobody could figure distances between the planets. So what this model essentially did was reinforce the idea that much of what happens in the sky cannot be known. Então, existem alguns detalhes aqui que a gente pode falar, né? Por exemplo, o de que Ptolomeu não incluiu a ideia de distância entre a Terra, a Lua, o Sol e os planetas. Né? Mais tarde, a Hiparco, né, ele conseguiu usar o modelo de Ptolomeu para calcular a distância entre a Terra e o Sol e também a distância até a Lua. Né? Mas só que não tinha muito mais o que se fazer com esse modelo. Né? Ninguém conseguia calcular, por exemplo, a distância em relação aos outros planetas. Né? E isso aí reforçou a ideia, né, de que tudo aquilo que acontece no céu a gente não consegue entender. Ok. And one thing I realize I forget to mention, these circles that the planets move on, Ptolemy called these epicycles, and these are what he used to account for that retrograde motion that we see of the planets. And what you might notice is that the centers for the epicycles of Mercury and Venus were essentially the same as the sun. And this insight was a big part of Copernicus's model, which is the one that we're most familiar with today. Então, uma coisa que é interessante, né, é que a gente tem esses círculos em torno de Saturno, Júpiter e Marte, né, e também Mercúrio e Vênus, né. Então, esses são os epiciclos, né, que os planetas fazem, né, tipo, o giro que eles dão. Se você perceber, Vênus e Mercúrio, né, eles estão alinhados, né, com a Terra e alinhados com o Sol, né. Então, esses ciclos, né, esses epiciclos, eles são esse movimento retrógrado, né? Então ele tentou explicar isso, mas o fato desses planetas, né, Mercúrio, Vênus e Terra estarem alinhados, foi parte daquilo que Copérnico veio a desenvolver depois através do modelo dele, né? E é o modelo com o qual a gente está mais familiarizado. Ok. Okay. So Copernicus took another model where he put the sun in the middle of the solar system and had the Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Mercury and Venus, all these revolving around the sun. And this model also preserved these same appearances of the retrograde. And as you see, it's much more simple than Ptolemy's model. Então, I know I went off script there, sorry. Oh, no problem. Então, esse aqui é o modelo então do Copérnico, né? Então, como você vê, ele coloca o Sol no meio, né? E os planetas girando ao redor, né? Então, o que ele faz aqui é que ele também está tentando preservar as aparências, né? Mas só que ele já mostra que, na verdade, a gente está girando em torno do Sol, né? E esse é o modelo que a gente está mais acostumado a ver, né? Ok.
So it does, while this does preserve the appearances of the planets moving through the sky, one appearance that does not preserve is this appearance that the Earth is not moving. And so many people just dismissed or rejected this theory with the idea that if the Earth was really moving around the sun, everything on the Earth would fly off into space. Então, embora ele quisesse preservar as aparências também, né, um movimento, uma aparência que ele não preserva é a de que a Terra está no centro de tudo, né? Então, a gente, na verdade, está girando em torno do Sol, né? Só que muitas pessoas, elas descartaram esse modelo, né, porque eles tinham a ideia de que se a Terra realmente girasse em torno do Sol, todas as coisas que estão sobre a Terra sairiam voando, né, com a velocidade, né, do, do movimento, né? Ok. But one thing this model did open up is a lot of different ways of understanding, understanding the planets, understanding our place in the universe. For one, in the early 17th century, another astronomer named Kepler used this model to develop what he called the three laws of planetary motion. And these three statements could be used to describe the motions of all the planets around the sun, including the Earth, and then would actually be used to help discover other planets that had not been discovered up until then. Então, no início do século XVII, né, um outro astrônomo chamado Kepler, né, ele usou esse modelo para desenvolver aquilo que ele chamou das três leis de movimento planetário, né? Então, essas leis poderiam ser usadas para descrever os movimentos de todos os planetas ao redor do Sol, incluindo a Terra, né? E isso aí seria mais tarde usado na ajuda da descoberta de outros novos planetas. Ok. Okay. And then later in that same 17th century, an English mathematician named Isaac Newton came up with a theory he called universal gravitation, meaning that the same thing that keeps us standing on the Earth and not flying off into space is what keeps the Earth and other planets in their orbits around the sun. In other words, we are not the center of the universe, and the things going on in the sky are the same as what we see happening around us on the Earth. Então, mais tarde, né, no mesmo século XVII, um matemático chamado Isaac Newton, né, ele apresentou uma teoria que ele chamou de gravitação universal, né, que significa que a mesma coisa que mantém a gente em pé na Terra é aquilo que faz com que a Terra não saia voando, né, por aí perdida pelo universo. E é o que mantém a Terra e todos os outros planetas em órbita ao redor do Sol. Então, em outras palavras, a gente não está no centro do universo, né? E as coisas que acontecem no céu, são as mesmas que vemos acontecendo aqui na Terra. Ok? So we can still watch a beautiful sunrise or a beautiful sunset and still have pictures in our mind of the sun moving around the earth. But having this other model of the universe has opened up a much greater understanding, not only of the universe itself up there in the sky, but of the world around us every day. This is just one illustration of why mental models are so important. And let's look at another one. Ainda assim, né, a gente pode assistir o nascer do sol, né, ou o pôr do sol e e também ter na nossa imagem, ter na nossa mente a imagem do sol se movendo ao redor da Terra, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas só que ter esse modelo do universo abriu uma compreensão muito maior, né? Não apenas do universo lá do céu, lá fora, mas do mundo também, né, ao nosso redor todos os dias. Então, essa é uma ilustração, né, do porquê esses modelos mentais são tão importantes, né? Então, vamos a um outro modelo mental. Ok. Okay. So I'm not sure if you've heard of Homer Simpson or if this character is important to you at all. I don't know, never know how much American culture makes it out in the rest of the world. But I wanted to use this drawing as a background for talking about a belief we have in our minds. It starts with questions like, are people good or people bad? Am I a good person? Am I a bad person? What will happen to people who are good or who are bad? How do I keep from becoming good or bad? Então, ele falou sobre o Homer Simpson, né? Ele falou que não sabe se a gente conhece, né? A gente conhece, com certeza, né? Porque ele não sabe o quanto, né, que a cultura americana de fato chega, né, ao redor do mundo. Mas ele queria usar, né, o desenho como um pano de fundo para falar sobre a nossa crença de que uma crença que temos nas nossas mentes, né? Então, a gente começa a fazer perguntas, né? Como, as pessoas são boas ou más? Eu sou uma pessoa boa ou má? Né? O que que acontece com as pessoas que são boas ou que são más, né? Como eu faço para não ser bom ou não ser mal, né? Ok. Thank you. So in this model,
in the middle, there's this conscious self, and then there are these other parts of the self that are there either to make us better or tempt us into doing something bad. And the job of this conscious self is to listen to the good parts and they either ignore, repress, or maybe even destroy all the bad parts. Go ahead. Então, nesse modelo, né, existe um eu consciente, né? E todas essas partes de nós existem para nos tornar melhores ou tentar nos fazer algo ruim, né? O trabalho desse eu consciente é ouvir as partes boas, ignorar, reprimir ou talvez até destruir as partes ruins, né? Ok. This is, of course, very much easier said than done. Those bad parts can seem to be very strong, especially when we resist them. They can lead us to addictions, phobias, compulsion, and a whole lot of destructive behavior, often by disguising themselves as good parts. But there's nothing really in the model that helps us to know what is good or bad. Some things that look good are really bad, and vice versa. Então, é claro que é mais fácil fazer isso, olha, é mais fácil dizer isso do que fazer, né? É, porque algumas partes ruins, elas podem ser muito fortes, né? Especialmente quando a gente tenta resistir a elas. Então, elas podem levar a gente a ter vícios, medos, compulsão, né? Uma série de comportamentos destrutivos e que muitas vezes se disfarçam, inclusive, de coisas boas, né? Mas não há nada, realmente nesse modelo que nos ajude a saber, né? O que é bom ou o que é ruim, né? Algumas coisas parecem boas, que parecem boas são realmente ruins ou vice-versa também, né? Ok. So there's some use to this model. It can be used to a certain extent, but it leads us to consider, at least think about what is good or what is bad, rather than just doing what feels good at the moment. But there's some serious limitations. As I said, there's nothing in the model that helps us know what's good or what's bad. Some things that look good are really bad, and vice versa. And this can lead us to just not trust anything about our internal dialogue and depend instead on other people outside to guide us, and people who are themselves don't have our best interest in mind. It can also lead us to be afraid of our thoughts. I've actually taught meditation classes where people have told me that their Christian ministers had warned them not to do meditation because they just find devils inside themselves. Então, assim, tem algum uso para esse modelo, né? Isso pode nos levar a, pelo menos, considerar, né, o que é bom ou o que é ruim, ao invés de simplesmente fazer aquilo que faz a gente se sentir bem, né? Então, a gente para pensar, né? Mas só que existem algumas limitações, né, nesse tipo de modelo. Não há nada nele, né, que ajude a gente a saber o que é bom ou o que é ruim, né? Algumas coisas parecem boas, mas são ruins, né? E vice-versa. Isso pode nos levar, né, a não confiar em nenhum dos nossos diálogos internos, né, de pensar, isso é bom, isso é ruim, né? Mas ao invés disso, né, a gente pode ser levado a confiar no que as outras pessoas têm para nos dizer, né, para nos guiar. Mas só que normalmente as outras pessoas elas não têm em mente o que é o nosso melhor interesse, né, ou aquilo que de fato é bom para a gente. Esse tipo de pensamento também pode levar a gente a ter medo dos nossos próprios pensamentos. Então, por exemplo, ele disse que deu aulas de meditação para algumas pessoas e elas contaram que os ministros cristãos, né, das religiões onde elas praticavam, aconselhavam elas a não meditar, né, porque se elas meditassem, elas iam encontrar o diabo dentro delas mesmas. Ok. Okay. So let's look at another model of the mind. And I want to start with this quote from Kanzen Honzon show. I think we've used this before in other lectures, but I'll just read through it real quick. For those who are incapable of understanding the truth of the 3,000 existences contained in one thought, Lord Shakyamuni Buddha, with his great compassion, wraps this jewel with the 5 characters of Myoho, Renge, and Kyo, and hangs it around the necks of the ignorant in the latter age of degeneration. Então agora a gente vai ver um outro modelo mental, né? Aí a gente vai tirar, né, do Kanjin Gonzon Sho, né, que diz o seguinte, né? Para aqueles que são incapazes de compreender a verdade das 3.000 existências contidas em um pensamento, o Senhor Shakyamuni Buda, com sua grande compaixão, envolve essa joia com os 5 caracteres de Myoho Renge Kyo e a pendura no pescoço do ignorante na última era da degeneração. Ok? Okay, so Ichinen Sanzen, it's very difficult. That but Nichiren assures us that even if we don't understand this completely, and
it takes a long time to understand. I'm not sure we can ever understand it, but we also have Myoho Renge Kyo, and we can use this as equivalent, if not superior, to an understanding of Ichinen Sanzen. However, with that in mind, let's try and understand Ichinen Sanzen anyway. Então, a Ichinen Sanzen é uma coisa que é muito difícil de entender, né? Então, Nichiren Shonin disse que ele falou que na verdade não daria nem para saber se dá para entender mesmo, né? E que Nichiren Shonin disse que mesmo que a gente não entenda Ichinen Sanzen, né, a gente tem Myoho Renge Kyo, né? E que isso consegue levar a todos os seres à iluminação, né? Então, ele realmente acha, né, que é difícil de entender Ichinen Sanzen, mas ele acha que a gente pode pelo menos tentar, né? Ok. So we also have this other quote from the Kanzen Honzon show that tells us that it's difficult to see the mutual possession of 10 realms, which is just part of Ichinen Sanzen. It's as difficult to see this as to see fire and rock or flowers and wood. But it is not impossible, because rocks spark when you strike them together, and a tree will bloom in spring. It's most difficult to believe the realm of Buddhas is contained in the realm of humans, because it's almost like saying that fire is in water or water is in fire. Então tem uma outra parte do Kanjin Honzon Show, né, que ele gostaria de ler, né, ele leu, na verdade, então vou traduzir. Né? A doutrina da possessão mútua, né, da posse mútua dos 10 reinos, é tão difícil de manter quanto ver o fogo em uma rocha ou flores em uma madeira. No entanto, não é totalmente impossível, porque as rochas faíscam quando se chocam e uma árvore floresce na primavera. É muito difícil acreditar que o reino dos Budas esteja contido no reino dos humanos, porque é como dizer que o fogo está na água ou a água no fogo. Né? Ok. So when I read these two statements next to each other, what I hear is Nichiren telling us that this is really hard to understand, but go ahead and try anyway. And if you don't understand, it's okay. Don't feel bad, but keep trying to understand. Então, quando ele viu essa frase, ele consegue imaginar, assim, Nichiren Shonin falando assim, é difícil de entender, né? Então, não desanima, né? Ah, pode ficar tranquilo, né? Continua tentando, né? Não tem problema, né? É tipo isso, né? Ok. Okay. So here we go. This is a visual representation that I've come up with for Ichinen Sanzen. And yes, it looks very complicated, and it takes a lot of meditation, thinking about this, for it to make sense and come to life. So for the rest of this talk, what I want to do is help us to be able to first to recognize which each of these realms is, why they're important, and how this model can help us see ourselves and the world much more like the Buddha sees us. Então, essa é uma representação, né, visual do Ichinen Sanzen, então parece complicado e é preciso muita meditação, né, para que a gente consiga, ou seja, né, tem que pensar muito a respeito disso para que isso aqui ganhe algum sentido, né, e ganhe vida. Então, no restante da aula de hoje, né, ele vai nos ajudar a reconhecer, primeiro, o que é cada um desses reinos e por que eles são importantes, né, e como esse modelo ele pode nos ajudar a ver nós mesmos e também ver o mundo muito mais parecido com aquilo que o Buda vê. Ok. Okay. And this diagram is actually much simpler than real Ichinen Sanzen. This just shows here's the 10 realms contained just within the human realm. And then here's the 10 aspects contained within the human realm that's contained as one of the 10 realms of the human realms. And then here's the three, I forget that I'll get to the term in a minute, but here's the other three aspects that are contained within each of the 10 aspects. Então, ele falou que, na verdade, esse aqui é um diagrama muito mais simplificado, né? Porque tem os 10 mundos, aí dentro dos 10 mundos tem os 10 mundos, mas aqui está representado só dentro do mundo dos seres humanos, né? Na verdade, cada um desses 10 tem os outros 10, né? E também os 10 fatores aqui do lado tá só também saindo do mundo dos humanos. Só que, na verdade, cada um dos 10 estados, dentro dos 10 estados, possuem esses outros 10 ali dentro, né? E depois os três fatores ali, os últimos, né, também está saindo só das causas primárias, mas também sai dentro de cada um dos outros 10. Ok. Okay. So another quote from the Kanzen Honzon show, and here is Nichiren again trying to help us understand this. He's not telling us don't try to help. He's constantly trying to help us.
But he's giving us a passage here that shows us how we can recognize some of these other realms in our daily lives. And just to read through this real quick, as we look at each other's faces, we notice our facial expression changes from time to time. It's full of delight, anger, or calm. Sometimes it changes to greed, ignorance, or flattery. Anger, when we see anger, we recognize the hells. When we see greed, we recognize hungry spirits. We see, well, here we are. If we see ignorance, we're looking at beasts, flattery, Asherah demons, delight, gods, and calm men. Thus, we can see in the faces of the people around us these 6 realms of illusion, from hells to the realm of gods. We can't see the 4 realms of holy ones, which are hidden from our eyes. Nevertheless, we must be able to see them too if we look for them carefully. Então, aqui tem uma outra citação do Kanji Show, né, que Nichiren está tentando, né, como ele sempre faz, ajudar a gente a entender, né? Então, a citação é o seguinte, né? Ao olharmos para o rosto um dos outros, notamos que nossa expressão facial muda de tempos em tempos. É cheio de prazer, raiva ou calma às vezes, mas outras vezes muda para ganância, ignorância ou lisonja, né? A raiva representa os infernos. Quando a gente vê ganância, a gente vê espíritos famintos. Ignorância representa o mundo das bestas, né, os animais. A adulação representa os demônios azura, né? O deleite, né, representa os deuses. E a calma representa o mundo humano. Né? Assim, a gente pode ver no semblante das pessoas, né, os 6 reinos de ilusão, né, que vão desde os infernos ao reino dos deuses. Só que a gente não pode ver os 4 reinos dos sagrados, né, como Shravaka, Pratyekabuddha, Bodhisattva e Buda, que estão ocultos aos nossos olhos. No entanto, a gente também pode ser capaz de ver eles também se procurarmos com cuidado. Ok. Okay. So this is admittedly my bit of expansion on the 10 realms, and this is what I'm at least currently understanding with some of the higher realms, and I'm offering this as a help maybe for us to be able to understand these, but of course I could be wrong. So what I did was use Nichiren's quotation from the last slides with some of my suggestions. There's the 4 higher realms there on the, well, 5 on the left, four on the left. Okay, the slides are a little different, which Nichiren says are hard to recognize, and then the 6 lower ones, 5 and 6 on the right. So I've heard other descriptions of the Asherah and animal realms. The Asherah are fighting spirits, not necessarily angry, but very competitive. Flattery can be similar to competition. I wouldn't want to compete with somebody who is not my peer, but I might want to compete with somebody way above me just so I could learn something. But I'm not sure how flattery, especially deceitful flattery, can be a form of competition. Então, aqui, né, ele juntou, né, os 10 reinos aqui, usando a citação de Nichiren, né, e ele acrescentou, né, suas próprias ideias, né, suas próprias sugestões. É claro que ele falou que, como sempre, né, ele pode estar errado. Então, a gente tem, né, os 4 reinos superiores na esquerda, né, e esses que Nichiren disse que seriam difíceis de a gente reconhecer, né. E os 6 reinos, na verdade, a gente tem o restante, né? A gente tem o mundo dos deuses e os outros demais no lado direito, né? Que são os outros reinos, os reinos da ilusão, né? Então, ele já ouviu descrição dos reinos, outras descrições, né? Dos reinos dos Asuras e dos animais, né? Os Asuras são espíritos de luta, né? Mas eles não são necessariamente zangados, né? Ou irados, né? Mas eles são muito competitivos. Então, a questão da bajulação, né? Da adulação, pode ser bastante semelhante com a competição, né? Por quê? Porque a gente não gostaria de competir com alguém que não fosse igual a gente. Então, a gente pode querer competir com alguém que está acima de nós só para a gente aprender alguma coisa também. Então, ele não falou que não tem muita certeza, né? Como a bajulação, né? Principalmente a bajulação enganosa, pode também ser uma forma de competição, né? Ok. Okay. And then with animals, there's a slightly different take I have on that as well, is that anybody who's spent time with animals, either wild animals or domesticated animals, one of the main things that drives animals is fear. And we can see fear as a form of ignorance. We tend to be afraid of what we don't understand. And ignorance can lead us to be afraid of something that could be good for us.
like the son in the story from chapter 4 of the Lotus Sutra, who faints when his father's men try to take him back to his father. Então, agora a respeito do mundo dos animais, né? Quem já passou muito tempo com os animais, né, sejam eles selvagens ou domesticados, sabe que um dos principais motivos que movem os animais é o medo, né? Então, o medo ele pode ser visto como uma forma de ignorância também, né? Então, a gente tende a ter medo daquilo que a gente não entende, né? E a ignorância pode nos levar a ter medo de alguma coisa que poderia ser bom para a gente, né? Assim como o filho do capítulo da história do capítulo 4 do Sutra do Lótus, né? Que ele desmaia quando os funcionários do pai dele tentam pegar ele para levar de volta para o seu pai, né? Ok. Okay. My point here is that as we consider these 10 realms, it becomes much easier for us to think about them. The more we think about them, the easier it is to recognize them. So Nichiren in the 13th century had very different perspectives than what we have now in the 21st century. And this doesn't mean that he was wrong or that we're wrong. What's important is that we use Nichiren as a guide to help us understand what works for us. Então, o ponto dele aqui é que quando a gente considera, né, quando a gente pensa a respeito desses 10 reinos, fica mais fácil de reconhecer eles. Então, Nichiren no século XIII, ele tinha uma perspectiva diferente daquela que nós temos atualmente no século XXI, né? Mas isso não quer dizer que ele estava errado ou que a gente está errado, né? O importante é que a gente use a Nichiren, né, como um guia para entender, para nos ajudar a entender o que funciona ou o que não funciona em nós. Ok. Okay. So with that in mind, I have some suggestions for how we can recognize those four higher realms that Nichiren asks us to look for carefully. First of all, Shravakas are the hearers. They're the ones that listen to the teachings of the Buddha. At their stage, they're still just trying to improve themselves. They're not yet applying what they learned to helping other people. To me, this sounds a lot like students or anybody who enjoys learning for the sake of learning. I completely understand this since I'm one of those people. But there are, of course, limits. I'm sure we all know people who have stayed in school longer than they should have, who are very uncomfortable with the real world outside of their studies. Então, com isso em mente, né, ele tem algumas sugestões de como a gente pode reconhecer esses 4 reinos superiores que Nichiren pede para que a gente olhe, procure por eles com cuidado, né? Então, os Tiravakas, né, eles são como os ouvintes, né? Então, ainda no seu estágio, eles não estão tentando, eles estão somente tentando melhorar a si mesmos, né? Eles ainda não estão aplicando aquilo que eles aprenderam para ajudar as outras pessoas, né? Então, para ele, né, isso soa muito como um estudante, né, ou alguém que gosta muito de aprender por aprender, né? Então, ele disse que ele entende isso perfeitamente, né, porque ele falou que ele se considera uma dessas pessoas também, né? Mas só que é claro que isso tem limites, né? Ele tem certeza de que todos nós conhecemos pessoas que ficaram na escola por muito tempo, né, mais do que deveriam, e que se sentem desconfortáveis, né, no mundo real, né, fora do seu mundo dos estudos, né? Ok. Okay. And then to me, the Pratyeka Buddhas are the people who are looking for the principles of things. They're the engineers or the scientists who figure out how to make things work. Here, too, they can just be doing this for themselves or just for the thrill of figuring out things or making them work. As an engineer, I understand this too. As you may be able to tell from these talks, I like to understand the ideas behind what we do in this world. But I also know many engineers who are so absorbed in their work that they isolate themselves and neglect the people around them. What's worse, the things they invent can do a lot of harm in the world rather than being a way to help the world. This is one of the ways that Pratyeka Buddhas are limited. Então, para ele, né, os Pratyeka Budas são aqueles que procuram o princípio das coisas, né? Então, eles são os engenheiros, né, os cientistas, né, que querem descobrir como fazer as coisas funcionar, né? Aqui, também, né, eles estão fazendo isso apenas por si mesmos, né, pela emoção de descobrir as coisas, né, ou de fazer as coisas funcionar, né? Então, ele, como engenheiro, ele também entende isso, né? Então, como você pode perceber nas palestras que ele deu, né, ele gosta muito de entender as ideias por trás do que a gente faz nesse mundo, né? Mas só que ele reconhece também que muitos engenheiros eles ficam tão absortos em seu trabalho que eles se isolam ou eles negligenciam as pessoas que estão ao redor delas, né? Ou que é ainda pior, né? Eles podem inventar coisas, né, que fazem muito mal para o mundo, né? Ao invés de ser uma coisa que ajuda o mundo.
Então, essa é uma das maneiras pelas quais os Pratyekabuddhas eles podem ser limitados. Ok. Okay. The bodhisattvas we can see bodhisattvas around us all the time if we look. These are the people working to make the world better. They're the generous, disciplined, patient, enthusiastic, focused, wise, and really just kind people that we all want to be more like. But sometimes even bodhisattvas forget about themselves. They don't realize that if they took better care of themselves, they would be able to take better care of everyone around them. So, as amazing as bodhisattvas are, they also have their limitations. Os bodhisattvas a gente vê ao nosso redor o tempo todo, né? Se a gente olhar com atenção, né? Então, são as pessoas que trabalham para tornar o nosso mundo um lugar melhor. Então, elas são as pessoas generosas, disciplinadas, pacientes, entusiasmadas, focadas, sábias, né? E que são realmente gentis, né? E com as quais todos nós queremos ficar parecidos. Muitas vezes, né? Mas só que muitas vezes, até os bodhisattvas, né? Eles acabam enfrentando problemas, né? Então, eles esquecem, às vezes, de si mesmos, né? Eles não percebem que se eles cuidassem melhor de si mesmos, né, eles poderiam acabar cuidando melhor das pessoas ao redor deles, né? Então, por mais incríveis que os bodhisattvas sejam, eles também às vezes têm limitações. Ok. Okay, and then there's the Buddhas, the most mysterious of all these realms, and mysterious in the sense of Myo, as in Myoho Renge Kyo. One very simple description of Buddhas is that they have the highest wisdom. Another description is that they contain all these worlds within themselves. And this brings us to the next step of Ichinen Sanzen. Então, por fim, que tem o Buda, né? Que é o mais misterioso, né, de todos eles aqui até então. Então, misterioso no sentido da palavra Myo, né? De Myoho Renge Kyo, né? Então, uma descrição simples é aquele que o Buda é aquele que tem a mais alta sabedoria. Outra descrição é que ele contém, né, todos os mundos dentro de si. Não. Então, isso é o que leva a gente para o nosso próximo passo, que é o Ichinen Sanzen. Ok. Okay, so there we go. In the Kanzen Hanzon show, Nichiren describes how the Lotus Sutra itself shows that each of the 10 realms contains the other 10. This is not obvious from the way we read the Lotus Sutra. And it shows us how Nichiren reads the Lotus Sutra and how we can read it also. Então, no Kanjin Honzon Sho, Nichiren Shonin ele descreve, né, como o próprio Sutra de Lotus mostra que cada um dos 10 reinos contém os outros 10. Então, isso não é óbvio, né, e nos mostra a forma como Nichiren Shonin ele lê o Sutra do Lotus e como a gente pode ler também. Ok. So in chapter 16 of the Lotus Sutra, the Buddha says he sometimes appears as a Buddha in the realm of Buddhas, but at other times he appears in the realms of others who reside in the other 9 realms. This indicates that the 10 realms are included in the realm of Buddhas. Então, no capítulo 16, né, o Buda ele aparece como um Buda no reino dos Budas, mas só que outras vezes ele aparece como alguns outros seres, né, que residem nos outros 9 mundos. Né? Isso indica então que os 10 reinos estão incluídos no reino dos Buda. Né? Ok. In chapter 21, the Bodhisattvas, as numerous as particles of 1,000 worlds who had sprung up from underground, beseech the Buddha for his true, pure, and great Dharma, namely the Lotus Sutra. And this verifies the existence of the 10 realms in the realm of Bodhisattvas. Então, no capítulo 21, os Bodhisattvas estão numerosos, né, quanto às partículas de poeira de 1000 mundos que surgiram do subsolo, né, surgiram de dentro da terra. Eles imploram ao Buda pelo verdadeiro, né, puro e grande Dharma, ou seja, né, que é o Sutra do Lótus. Então, isso quer dizer, né, que os 10 reinos existem dentro dos reinos dos Bodhisattvas. Ok. In chapter 2, the monks and nuns who sought emancipation through the ways of Pratyeka Buddha without the guidance of teachers by observing the principle of cause and effect pressed their hands together in respect, wishing to hear the perfect way. This affirms the existence of the 10 realms in the realm of Pratyeka Buddha. Então, no capítulo 2, né, a gente tem aqueles monges e monjas, né, que eles buscaram a iluminação através do caminho do Pratyeka Buda, né, ou seja, sem a orientação de um professor, somente pela observação do princípio da causa e efeito. Né? Então, nesse capítulo, eles juntam as mãos em respeito e eles desejam, né, ouvir o caminho perfeito. Né? Então, isso afirma que
a existência dos 10 reinos, que existem os 10 reinos dentro do reino do Pratyeka Buda. In chapter 3, the Buddha assures Shariputra, who's the wisest of the Buddha's disciples, that he will also attain Buddhahood. This affirms the existence of the 10 realms and the realms of Shravaka. No capítulo 3, né, o Buda ele assegura a Shariputra, né, que é o mais sábio de seus discípulos Theravada, de que ele também vai atingir o estado de Buda. Né? Então, isso afirma a existência dos 10 reinos dentro do reino dos Theravacas. Ok. In chapters 1 and 3, various gods in the sky, such as the great king of the Brahman heaven, declare, we also shall be able to become Buddhas, proving that the 10 realms are contained in the realm of gods. Então, nos capítulos 1 e 3, né, vários deuses, né, como o grande, rei Brahma, né, ele declara o seguinte, né, nós também seremos capazes de nos tornar Budas. Né? Então, isso provando que os 10 reinos estão contidos no reino dos deuses. And then in chapter 2, those who carve an image of the Buddha with proper physical characteristics in his honor have already attained the enlightenment of the Buddha, showing that the realm of humans includes the 10 realms. Então, no capítulo 2, aqueles que esculpem então uma imagem do Buda, né, com características físicas adequadas, né, em sua homenagem, eles já atingiram a iluminação, né? Isso que fala o capítulo 2. Então mostra que o reino dos humanos também tem os 10 reinos. Ok. In chapter 10, even a demigod like Ashura King Balim, who is a king of Ashura demons mentioned in the first chapter, will obtain Buddhahood if he rejoices for a moment at hearing a verse or a phrase of the Lotus Sutra. This shows that the 10 realms are contained in the realm of Ashura demons. Então, no capítulo 10, né, até mesmo um semideus, né, como o rei Asura Balim, né, que é um rei dos demônios Asura, mencionado no capítulo Introdução, né, obterá o estado de Buda se ele se regozijar por um momento ao ouvir um verso ou uma frase do Sutra do Lótus. Então, isso mostra que os 10 reinos eles estão contidos no reino dos demônios Asura. And then in chapter 12, the Devadatta chapter, it also mentions the daughter of the Dragon King attained perfect enlightenment, proving the existence of the 10 realms in the realm of animals. Então, no capítulo 12, né, o capítulo Devadatta, né, ele afirma que uma filha do rei dragão, né, alcançou a iluminação perfeita. Então, isso prova também a existência dos 10 reinos dentro do mundo dos animais. Ok. And then in chapter 26, the Buddha praises the 10 female Rakshasa demons, such as Lamba, saying, your merits will be immeasurable, even when you protect the person who keeps only the name of the Lotus Sutra. Since even these Rakshasa demons in the realm of hungry spirits protect the one who practices the Lotus Sutra, the 10 realms, from the hells up to the realm of Buddhas, are comprised in the realm of hungry spirits. Então, no capítulo 26, né, o Buda elogia, né, as 10 mulheres demônio Rakshasa, né, como Lamba, por exemplo, dizendo, né, seus méritos serão imensuráveis, mesmo quando você protege a pessoa que mantém apenas o nome no Sutra do Lótus, né, essa citação, né? Então, visto que até mesmo esses demônios Rakshasa, né, que estão no reino dos espíritos famintos, eles protegem aquele que pratica o Sutra do Lótus. Isso quer dizer que os 10 reinos, né, desde o inferno até o estado de Buda, todos eles estão compreendidos, né, dentro do reino dos espíritos famintos. Ok. And then in chapter 12, it says, after an incalculably long period of time, Devadatta will become a Buddha called Heavenly King. This shows the realm of Buddhas included in the realm of hells, as it says that even a man as wicked as Devadatta, who had tried to kill the Buddha and had gone to hell, will be able to become a Buddha. Então, no capítulo 12, né, após um período de tempo incalculavelmente longo, né, a Devadatta, né, então ele também vai se tornar um Buda chamado Rei Celestial. Né? Isso mostra que o reino do Buda, né, desde o reino todos os reinos, na verdade, né, desde o reino do Buda até o reino dos infernos, estão dentro, né, de um homem perverso como Devadatta, né, que tentou matar o Buda. Né? Mas mesmo assim ele também vai se tornar um iluminado no futuro. Né? Ok. So all this shows me that Buddhism is not about judgment, that the Buddhist teachings are not about judgment. It's not about saying that any of these realms is good or any of these realms is bad. It's talking about how we transform and how each of these realms changes into the other realms. It shows that beings trapped in any of these realms can transform themselves and that we can help them transform through the wonderful Dharma. It also shows that when we find these realms within ourselves,
we can learn to recognize them and help transform them into Buddha realms. Então, ele falou que gosta de pensar que o budismo não é sobre julgar as outras pessoas, né? É sobre transformação. Então, isso mostra que os seres presos em qualquer um desses reinos podem se transformar e que nós podemos ajudar eles também a se transformar através do Dharma maravilhoso, né? Também mostra que quando a gente encontra esses reinos dentro de nós mesmos, a gente pode aprender a reconhecer eles e ajudar eles a se transformar em estado de Buda. Ok. Okay, so with the 10 realms, each possessing 10 realms, that brings us to 100 realms. And so next we'll look at the 10 aspects. Então, com os 10 reinos possuindo os outros 10 reinos, né, isso nos leva a 100 reinos, né? Então, agora a gente vai examinar os 10 aspectos. So you may have heard these also called the Junyose, or the 10 Satyases, from the beginning of chapter 2 of the Lotus Sutra. These all by themselves could be the subject of a different talk, but we can talk about them briefly in the context of one particular example, I'm going to use, which is a cat. Então, agora a gente fala sobre os 10 aspectos, né? Você pode ter ouvido falar sobre isso como o Junyose, né, ou as 10 salidades, que aparecem no início do capítulo 2 do Sutra do Lótus. Então, isso pode ser, né, um assunto para uma outra aula, mas só que a gente vai falar brevemente sobre isso no contexto de um exemplo particular, né? Que nesse caso vai ser um gato animal. Ok? Okay. So appearance is just how the cat looks. The nature is what is specific to the cat. Is it friendly? Is it happy? Is it crazy? Embodiment is the specific cat as opposed to any other cat. I'll stop there. Então, a aparência é como o gato se parece, né? A natureza é aquilo que é específico para aquele gato, né? Então, ele é um gato amigável, feliz, é um gato doidão, né? A aparência, a, a, a aparência, né? Aliás, a personificação, a entidade é aquele gato específico, né? Em oposição a qualquer outro gato, né? Ok. Okay. The powers of the cat are what it's able to do: climb trees, sleep, purr, shed, and hunt small animals. Activities are what the cat actually does, which is mostly sleep. Então, os poderes do gato é aquilo que ele é capaz de fazer, né? Subir em árvore, dormir, ronronar, caçar pequenos animais. As atividades são aquilo que o gato realmente faz, né? Que é principalmente dormir. Ok. Okay. The primary causes of the cat are its parents. The environmental causes are the food, water, shelter, and other factors that help the cat to grow and stay alive. Então, as principais causas do gato, né? As causas principais do gato são os seus pais. As causas ambientais são a comida, a água, e o abrigo, né? E outros fatores que ajudam o gato a crescer e se manter vivo. Ok. The effects of the cat are what happens soon after its activities, such as in our house, cat hair being everywhere, or people happy to have a purring cat in their lap. The consequences are less immediate effects, such as rabbits staying out of our garden since there's a cat in our yard. Então, os efeitos do gato, né, é aquilo que acontece logo após as atividades dele, né, como, por exemplo, pelos de gato por toda parte, ou pessoas felizes por ter um gato ronronando no seu colo, né? As consequências são efeitos menos imediatos, né, como, por exemplo, ter um coelho ao redor do nosso jardim, né, porque tem um gato no nosso quintal. Ok. Okay. And then equality just means that none of these aspects is any more important than the others. So each of these 10 aspects is then applied to the 100 existences coming out of the mutual possession of 10 realms. And this brings us to 1,000 aspects. Então, a igualdade, né, significa que nenhum desses aspectos é mais importante do que os demais. Então, cada um desses 10 aspectos é aplicado às 100 existências provenientes da possessão mútua dos 10 mundos, né? Então, isso nos leva a ter 1000 mundos. Ok. So the three factors, these are taken from a quote from Tiantai in the Kanzen Honzon show. And this is what takes us from 1,000 existences to 3,000. And this is probably the hardest step to take in the whole series. Go ahead. Então, agora a gente vai falar sobre os 3 fatores, né? Que são retirados de uma citação de Tiantai que aparece no Kanjin Honzon Shou, né? Então, isso nos leva a
nos leva de 1.000 existências para 3.000 existências. Né? E talvez esse seja o passo mais difícil de se dar. Ok. Okay. So we can think that Ichinen Sanzen is only talking about living beings. This is how we describe the 10 realms and where we started with this whole talk. But we also need to apply these 10,000 existences to things we think are inanimate: rocks, mountains, trees, other plants, those stars and planets, and even the space and all the forces between them that we started off talking about. Each of these has Buddha nature, along with all the other realms and aspects. It's actually easier to see these 10 aspects in things that we don't think are alive, in things that we think we can manipulate and maybe even build things out of. Então, a gente pode pensar que Jinen Sanzen está falando somente sobre os seres vivos. Então, é assim que descrevemos, né, os 10 reinos e onde começamos com isso. Né? Mas só que a gente também precisa pensar, aplicar essas 1.000 existências às coisas que a gente pensa que são inanimadas, né? Como, por exemplo, rochas, montanhas, árvores, né, outros tipos de planta, e também até as estrelas, os planetas e todo o espaço, né, e todas as forças que existem entre eles, né? Então, tudo isso tem a natureza de Buda, né, junto com todos os outros reinos e todos os aspectos. Na verdade, é mais fácil a gente ver esses 10 aspectos em coisas que a gente acha que não estão vivas, em coisas que a gente pensa que a gente pode manipular e construir. Ok. Okay. And then going over the 5 aggregates, that could also take up another entire talk. But these are just as important as any of the other parts. Briefly, though, the Buddha introduced these aggregates when he was teaching about impermanence. Go ahead and stop there. Então, agora a gente vai falar sobre os 5 agregados, né? Isso aí poderia também ocupar uma aula inteira só sobre esse assunto. Mas eles são tão importantes quanto as outras partes, né, da equação aí, né? Então, resumidamente, né, o Buda ele introduziu os agregados quando ele estava ensinando sobre a impermanência. Ok. Okay. We can think of each of these as something that exists by itself, but the Buddha is telling us no, these are composite, these are made up of things. Even matter and energy we see now is actually the same thing, but we also have this we call a conservation principle that says that together these are always around and will always be around. We believe our ability to think, to form concepts, is something that just exists, something that we have that may work better sometimes than others. But the Buddha tells us that this is composed, that is created by causes and conditions that we may not be aware of. Same with how we perceive things or how we decide what we want. Even our consciousness itself is constructed. And as we learn more about our consciousness, we learn what its parts are, and that this thing we call intelligence was built up over eons of learning how to live on this planet. It's not something we're just born with. Então, a gente pode pensar, né, em cada um deles, né, desagregados, como algo que existe por si só. Então, agora a gente vê matéria e energia como a mesma coisa. Mas existe um princípio de conservação, que diz que juntas elas estão sempre por perto, estarão sempre por perto. Né? Então, a gente acredita que a nossa capacidade de pensar, de formar conceitos, é algo que simplesmente existe, né? Que temos e que pode funcionar melhor algumas vezes do que outras. Mas o Buda ele ensinou para a gente que tudo isso é composto, que é criado por causas e condições das quais a gente pode nem estar cientes. Né? O mesmo acontece com a forma como a gente percebe as coisas ou como decidimos aquilo que a gente quer. Né? Até a nossa própria consciência ela é construída. E à medida que a gente aprende mais sobre a nossa consciência, a gente aprende quais são as suas partes e que essa coisa que chamamos de inteligência, né, foi construída ao longo de eras, né, aprendendo a viver nesse planeta. Não é algo que a gente simplesmente nasce com ela. Né? Ok. Okay. So here's our diagram again. And I hope that now it doesn't look as complicated, but please remember this talk is just an introduction. As you see Ichinen Sanzen more in your daily life, things that used to be confusing will start to make more sense, but it takes a long time to understand. You may have to go through that cycle that I talked about in the talks about expedience. You have to go through that cycle several times. Even though you think you understand, leave yourself open to more mysteries, ask questions, seek guidance, and come to a greater understanding. Então, aqui novamente, né, aquele slide sobre o Jinen Zen, não, ele espera que isso não pareça tão complicado para a gente, né, agora, e que também a gente lembre que essa é só uma palestra de introdução, né, que a gente tem que continuar pensando no Jinen Zen, né, e usar ele para ajudar a gente a ver o mundo como ele é.
Então a gente tem que lembrar, né, daquele ciclo que ele ensinou para gente, né, nas aulas sobre as parábolas dos Lotus, né, sobre a dúvida, né, aí a resposta, o mistério e etc, né, para que a gente continue buscando, né, guia, né, para a gente continuar aprendendo cada vez mais. Ok. Okay. So I hope you'll keep thinking about Ichinen Sanzen and using it to help you see the world for what it is. But I wanted to maybe try to anticipate some of the questions um, and throw in some ideas that'll help us decide if Ichinen Sanzen is a better way of seeing the world than that picture of Herman or Homer Simpson with the angel and the devil on either shoulder. Então, ele espera, né, que a gente possa usar o Ichinen Sanzen é, e aplicar ele em nossas vidas, né? Então, como ele mencionou, né, essa outra maneira de a gente ver nossas mentes, ele pensou já, né, em se adiantar e apresentar algumas ideias, né, que ajudarão a gente a decidir, né, se essa é uma maneira boa de ver o mundo, né, do que outra maneira, assim como aqueles dois anjos, né, o anjo do nosso ombro, né, falando para a gente. Ok. Okay. So one question is how do we move between these worlds? It can feel like we're stuck in one of the realms. We're angry, we're afraid, we've got very strong desires for something, or that we're somehow bad for being stuck in a realm. It can also seem like we've been stuck in one world for a long time. When we see each of these worlds as containing the others, we can start to get curious and ask, is there a Buddha somewhere in this realm that is using his wisdom to teach me something? Ichinen Sanzas tells us there's always a Buddha in each of these realms, and the Buddha is there to lead us to another realm. Então, uma questão, né, é como a gente se move entre um mundo e outro, né? Então, às vezes pode parecer que a gente está preso em um dos reinos, né? Com raiva, medo, ao forte desejo por alguma coisa, e que de alguma forma a gente é ruim porque a gente está preso lá, né? Mas também pode parecer que a gente está preso em um determinado mundo por algum tempo, né? Mas quando a gente vê cada um desses mundos, né, contendo todos os outros, a gente pode ficar curioso, né, e se perguntar se há algum Buda em algum lugar, em algum desses reinos, né, usando a sua sabedoria para ensinar a gente alguma coisa, né? Então, o Nichiren Sanzen, ele diz que sempre tem um Buda em cada um desses reinos, né, e que esse Buda que está lá, ele vai nos ajudar a nos conduzir para outros, né? Ok. Okay. We can also use the example of never despising bodhisattva, both when we find these realms within ourselves and when we see them in other people. The bodhisattva did not allow others to harm him, but he maintained his respect for all beings, no matter how much they abused him. We can take this approach with the bad parts we find in ourselves. They may be beliefs and behaviors we needed at one point in our lives, but have continued out of habit. We may not need them anymore. We may be able to find a new purpose for them, something more appropriate for how we're living now. Então, a gente também pode usar o exemplo dos bodhisattvas, né? Por exemplo, o bodhisattva jamais desprezar, né? Que ele encontra, né? Tanto esses reinos em nós mesmos, né? Nele mesmo, quanto nos outros, né? Então, esse bodhisattva, não jamais desprezar, ele não permitiu que outras pessoas o prejudicassem, mas só que ele também manteve seu respeito por todos eles, né? Não importando o quanto eles abusassem dele, né? Então, a gente pode adotar essa abordagem, né, com as partes ruins que a gente encontra em nós mesmos. Então, podem ser crenças e comportamentos, né, de que a gente precisava deles, né, em algum momento das nossas vidas, mas que continuam somente por um hábito, né? Então, pode ser que a gente não precisa mais daquele comportamento ou daquela crença agora, né? A gente pode encontrar um novo propósito para isso, algo mais apropriado, né, para aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Ok. Okay. So Ichinen Sanzen is not just about living beings. The wind, the water, the sky, the sunrise, the sunset, everything we see around us is leading us to the Buddha's wisdom if we let it. We have to look for it and not necessarily let things have their own way. With that in mind, I'm going to leave you with one more excerpt from the Kanzen Honzon show. Então, o Nichiren Sanzen não é somente sobre os seres vivos, né? Também sobre o vento, a água, o céu, né? Tudo que está ao nosso redor, né? Que também leva essa sabedoria do Buda, né? Se a gente conseguir enxergar, né? Mas a gente tem que procurar, né? E não necessariamente deixar que as coisas simplesmente sigam o seu próprio curso, né? Com isso em mente, ele quer deixar para a gente mais um trecho do Kanjin Honzon Show. Ok. Okay. So this is
Nichiren quotes Miaolei in the Kanzen Honzon show, and this is an explanation for why we do eye openings for Gohonzon statues and other portraits of the Buddha. We awaken the Buddha nature of these seemingly inanimate objects and transform them from being merely works of art into vehicles for enlightenment. And just to read through here real quick, each blade of grass and each tree, even a particle of gravel or dust, possesses three causes of Buddhahood: inborn Buddha nature, wisdom for seizing it, and right actions which develop this wisdom. Então, Nichiren Shonin, ele cita Miaolei, né, no Kanjin Honzon Sho, né, e é por esse motivo que a gente faz a abertura dos olhos, né, dos mandalas Gohonzon, estátuas, retratos do Buda, né, para que a gente desperte a natureza búdica desses objetos, que são aparentemente inanimados, e transforme eles, né, de meras obras de arte para veículos de iluminação, né. Então, citando o trecho aqui, ele diz o seguinte: cada folha de grama e cada árvore, até mesmo uma partícula de cascalho ou poeira, possui três causas do estado de Buda: natureza búdica inata, sabedoria para agarrá-la e ações corretas que ajudam a desenvolver essa sabedoria. Ok. Okay. So this talk has gone on for a long time. I understand that, and it's been very difficult. I appreciate your patience with going with this with the talk. I will talk more about this next month at the conference. I look forward to seeing you all then. But if you'd like to stay for questions, I'd be happy to talk about this a little more. Então, agora ele falou que ele vai falar mais sobre isso, né, sobre esse assunto no nosso workshop no mês que vem, né, e que ele está feliz com a oportunidade de compartilhar isso aqui hoje, e que agora ele vai, se tiver alguma dúvida, né, ele pode falar um pouco mais a respeito disso. Né? Okay, that's it. Okay. So we have some questions here. Oh, I have one thing real quick here before people take off. I'm doing an article for Shuho, which is a Japanese newsletter for priests. And as part of that article, I wanted to take a screenshot of people here at in the Brazil Sangha. So if I could indulge you and ask you all just to turn your cameras on for a few minutes until I can get a screenshot, and I'll be sure to include that in the article. Então, ele falou assim que antes de a gente partir para as perguntas, né, ele gostaria de pedir, né, para que todo mundo deixasse as câmeras abertas, porque ele está escrevendo um artigo para o jornal chamado Shūhō, né, que é o jornal do Chirenshu do Japão, e ele gostaria de usar uma foto nossa, né, aqui como parte do seu do artigo que ele está escrevendo, né. Então, ele está pedindo, né, para todo mundo, por favor, né, ligar as câmeras. Então, pessoal, por favor. Vamos lá, pessoal. Não precisa ficar com vergonha, com timidez. Todo mundo pode ligar sua câmerazinha aí. You can tell them they'll all be famous. Todo mundo vai ficar famoso, ele falou. Vamos lá. There we go. Can't tell someone else is coming on. All right. Tem mais gente. Ok. That's probably everybody's opening okay. the cameras. All right. Nice, really nice. Ok. Okay. Ok, pessoal, muito obrigado. All right. 1, 2, 3. One more. Ok. One more. Okay. 1, Thank you. 2, 3. All right. Thank you all. Ok. Então deu, pessoal. Bateu a foto já.
So we have some questions here. I don't know if you have time to answer Oh, everything now. please. Well, I'll do as what I can here. Ok, I will read it in Portuguese first, then I will translate. Então, a gente tem aqui do Luiz, né? Eu vou ler tudo em português aqui, depois vou traduzir. Então, ele falou: de acordo com o Franklin Rossum, significa que mesmo que a pessoa não tenha compreensão de Nichiren Sanzen, uma vez recitando o Daimoku, ela imediatamente usufrui da manifestação do estado de Buda em sua vida. Eu acho que já conecta aqui também com a pergunta do Vitor, né, que ele fez, como o Daimoku pode ter efeito em uma pessoa que não conhece o Nichiren Sanzen. Acho que está mais ou menos conectado, a mesma dúvida, né? Então, vou fazer essa pergunta aqui primeiro. So, uh, Warner Sensei, in Kanjin Honzon Sho, Nichiren Shonin says that even if someone can't understand Nichiren Sanzen, he can attain enlightenment by chanting No Daimoku. So how this works? Does it work? I don't know. I mean, we believe Nichiren Shonin himself. Yeah, it's just that's what Nichiren teaches is the Odaimoku itself is the highest teaching of the Buddha, and the Odaimoku itself is Buddha nature, and this is what leads us to enlightenment, to recognizing enlightenment, to recognizing the Buddha in the world around us. And I guess for some of us who are lucky enough, I suppose, to just chant Odaimoku, and that's plenty, that's great, that's wonderful. But so much that I read of Nichiren, he's almost teasing us and saying, well, you really can understand this. You can make sense out of this. It's not just that you're chanting Odaimoku. It's there are these other things that you can do as well. So yes, I mean, to the question, like reciting the Odaimoku, you immediately enjoy the manifestation of Buddhahood in your life. It's like, yes, absolutely, wonderful. But I think there may be other aspects of making sense of Ichinen Sanzen that could be valuable also. So it's not an either or. I think it's both. Então, a resposta dele falou primeiro, não sei, né, como funciona. Ele falou, a gente acredita, né, no que Nichiren Shonin está ensinando, né. Mas ele disse assim, né, que Nichiren Shonin, ele falou, claro, né, que a gente recita e atinge a iluminação, mas só que, por outro lado, ele nunca falou assim, para não estudar Nichiren Sanzen, o que a gente é incapaz de entender Nichiren Sanzen. Ele está sempre explicando, né? Então, ele está sempre fazendo com que a gente se aprofunde e entenda melhor, né? Então, se a gente manifesta o estado de Buda quando recita o Daimoku, ele falou sim, claro, né? Mas só que não é uma coisa ou outra, né? Não é ou recitar o Daimoku ou entender Nichiren Sanzen, né? Pode ser as duas coisas, né? Você pode estudar, né? E praticar também, né? É isso. Essa foi a resposta. It's we get distracted. I mean, it's like yes, Odamaku, that's the Buddha, but we also tend to look at these other things, and I think that's the Odamaku helps us to see the Buddha in the Odamaku, but we also want to see, or at least I want to see, the Buddha in the people around us, the sunrise, and it's just it can be even in all the scary things that happen in the world around us, all the things that we don't want, the things that we don't we think are suffering, that these things are themselves aspects of the Buddha leading us to enlightenment. Então, ele falou assim que quando a gente recita o Daimoku, né, claro que a gente está querendo ver o estado de Buda dentro da gente mesmo, né? Mas só que também ele pelo menos, né, quer ver o estado de Buda também em outras coisas, né? Então, no nascer do sol, enfim, ele deu alguns outros exemplos, né? Coisas assim que acontecem na vida e também nas coisas ruins que acontecem na vida, né? Então, ele acha que tem que ver, né, o estado de Buda em todas essas coisas, né? Porque tudo isso são, na verdade, manifestações, né? Aspectos da iluminação do Buda, né? Okay. Okay. I'm translating. I've got Google Translate up here over in the corner. So I got the next question about are all these beings inscribed in the Amandala? The the screen with the mutual possession of the 10 realms was explained. He mentions each kingdom is addressed in the Lotus Sutra, chapter 12. Are all these beings mentioned inscribed in the mandala, and the mandala is representation of beings of all kingdoms?
Yes, absolutely. Devadatta is in the mandala. All the bodhisattvas are in the mandala. Each of the beings in all the different realms. There's also people from Nichiren's time, and Nichiren himself is in the Om mandala. But I think, to me at least, the most important thing to remember is that we are in the Om mandala. That it's not just something that's separate from us. It's something that is a mirror for us. It's something that we see ourselves in, as well as seeing all these beings of the 10 realms. Então, ele falou que ele tem ali o Google Tradutor, né, do lado, ele já pegou aqui a tradução de uma dessas questões, e aí a pergunta era se os seres que estão escritos no Mandala Gohonzon, né, se eles são representações de todos esses reinos. Ele falou que sim, né, absolutamente, né, então tem Devadatta, né, outros seres que representam esses mundos, mas só que o mais importante é a gente entender que a gente também está no Mandala Gohonzon, né, que o Mandala Gohonzon não é algo separado, diferente de nós, né? Então, isso que é importante a gente saber, né? Ok. And I promise I will talk about this next month as well. One of the things is I have a diagram of the Shute Mandala, and we can go through and say, here's the Odamaku in the middle, here's Shakyamuni Buddha, here's Tahoe Buddha, here's the four great bodhisattvas, here's Devadatta, here's Kishimojin, here's the four heavenly kings, that each one of these symbols has a meaning, and I think that will help with us. Ele falou que ele promete, né, que no nosso workshop ele vai explicar isso melhor, né? Então ele vai mostrar, né, um diagrama do Shute Mandala, né, que é o mandala da nossa escola, e ali ele vai mostrar onde está cada um, né, desses personagens e o que cada um deles simboliza, né? Ok. And I also got the next question about, does the Amandala in the center represent the Buddhahood that encompasses all the realms? You may notice, go look at your mandala. It's not just the simple characters printed down the middle of the mandala. The brush strokes, they come out, and they're very vigorous, and they move into other parts of the mandala. So this is Nichiren's way of representing that this mandala does permeate all these different worlds and spreads out in the way the teaching spreads out. Então, a próxima pergunta, né? Isso Daimoku no centro do mandala representa o estado de Buda, que abarca todos os reinos. Ele falou que sim, né? Porque se a gente observar o mandala Gohonzon, né? No centro está escrito Nam-myoho Renge-kyo, mas só que não está escrito com caracteres normais, né? Os traços, eles são mais compridos, né? Então, eles são de maneira assim mais vigorosa, né? E se espalha, né? Por todo o mandala. Então, isso quer dizer que sim, né, que a iluminação do Buda está abarcando e atingindo todos os outros reinos, né? Ok. Okay. How can Odaimaku have an effect on a person who does not know or understand Ichinen Sanzen? I don't know. I think it's sort of like, so if you have a piano, okay, here we go. There's this idea of resonance, and if you play one note on a piano, the other string is going to vibrate. It's going to some extent, because they're both sort of they're on somewhat of the same frequency, but like having one note play will get the other note moving as well. I think this is because of this idea of Ichinen Sanzen. There's this Buddha nature within us, and the Odaimaku is itself Buddha nature, so that helps to resonate the Buddha nature within another being. And that way, it may be very quiet at first, but at least it's moving and it's starting to have an effect. And that's the way that we're slowly starting to bring out Buddha nature in other people. Então, ali novamente pergunta sobre se a gente, como uma pessoa que não conhece Shinrin Zen, pode atingir o estado de Buda, né? Ele falou que um exemplo, né, que ele deu foi o do piano, né? Então, o piano, por exemplo, você aperta uma tecla aqui, né, e vai vibrar uma outra corda lá do outro lado, né? Então, isso acontece porque elas ressoam mais ou menos a mesma frequência, né? Então, ele acha que talvez seja algo mais ou menos assim, né? Porque você tem a natureza de Buda dentro de você, quando você recita o Daimoku, você mais ou menos faz com que ela ressoe dentro de ti, e aí, gradualmente, né, ela vai surgindo e vai se manifestando na nossa vida. Ok. Yeah, of course, I'm not a Buddha, so I don't. That's my best guess. I don't. I don't really know how this works. Ele falou assim, claro que ele não é um Buda, então isso é assim o melhor chute que ele dá, né, a respeito desse assunto, né? Okay. Right. I think Oops. there is no questions.
anymore. I found one more. Hang on. Ah, yes, yes, there's one more. Uh, Is Mentor. Oops, gotta get the whole thing. Okay. Santuário da Emoku em frente à mandala é uma forma de transmissão de Shinsen Zen Antagonist. através dos olhos e criar toda a atmosfera no altar com incensos, Hmm. flores, etc., para estarmos envolvidos na prática com todos os sentidos, de forma a se sentir presente nessa terra pura. I, I think yes. Um, I think it's like practice. Is that as we find the Buddha's pure land in front of the mandala, that it's again this is the effect of the Odamaku spreading out. Like we can have just the mandala that can be fine by itself, but as we have like a candle or the water offering or the incense or the flowers, then it's starting to move outside of the mandala itself, and as that moves, it's coming more into us. And then so if we can in like when we're away from the Gohonzon or from the Butsudan, from the place that we have set up specifically for the Amandala, and we're in other parts of our lives, to be able to keep that in our mind as we're doing other things in the world. So that's another way of having it spread out. So to me, the offerings to the mandala are not only a practice for ourselves to show our respect to the Buddha and our gratitude for the teaching of the Buddha, but it's also a way of spreading this teaching out beyond just what's the beyond what's in the mandala itself, spreading that out more into the world. Ele falou que sim, né? Que ele acha que a gente está fazendo esses oferecimentos, né, na frente do mandala, Gohonzon e tudo mais. Ele falou, claro, tudo bem ter só o mandala Gohonzon, mas se a gente coloca mais coisas, é como se essa terra pura do Buda estivesse saindo, né, de dentro do mandala Gohonzon, e é uma forma dessa manifestação, né, do Buda de estar entrando no nosso mundo, né? Então, ele acha que sim, né, que a gente acaba, né, aprendendo a como manifestar, né, essa iluminação na nossa vida diária, né, fora simplesmente da nossa prática, né? Ok. There's this idea of like this immediacy of beauty, in that when we see something that we think is beautiful, we're not thinking about it. Like just we see this thing is beautiful and it comes into us that way without us being conscious of it. And I think setting up this beautiful environment to be able to have that effect on us and to be able to carry that effect outside of the environment itself, I think that's another important part of our practice. Falou também que assim a importância da beleza, né? Porque quando a gente olha alguma coisa que é bonita, né? Então a gente fica inspirado por aquilo, né? Então a gente tem esse efeito visual, né? Que a gente faz com que a gente manifeste, né? Essa, essas qualidades ali na nossa vida também. Ok. I think that's it. I think I wore Yes, everybody that's out with it. the talk being so long. Yes, that's it. Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Ah, primeiro, gostaria de agradecer ao Reverendo Warner, né, hoje também foi maravilhoso, a aula maravilhosa, né, então, achei uma coisa interessante é possessão mútua, ah, né, possessão mútua dos reinos. Eu nunca, na verdade, nunca pensei nisso. Aí achei muito interessante, né? Então, e também queria perguntar o que é Miaoré? Miaoré de Kanji Rondon Sei. O que é Miaoré? Eu acho que é Mioraco, né? Aquele discípulo de Grande Mestre Shentai. Ah, tá. Tá. Ah, Miaoré. E também o última pergunta do Luiz, né? Entoar é melhor que recitar? Rec- Entoar, que é, na verdade, correto, do que recitar. Qual o termo é correto?
Não, porque a gente sempre tem costume de falar, recitar o Daimoku, mas só que entoar que é melhor, Ah, eu mais educado. acho que é a mesma ma- coisa, Sensei. ó, Eu acho que é a mesma coisa. é isso que, não, não, na verdade, não é assim, coisa importante, mas só que, ah, é, porque eu não conheço muito bem, aí por causa disso eu perguntei só isso, né? Bom, e assim, olha, bom, gostaria de agradecer ao Reverendo Warner e também, mês que vem, ah, ele vai viajar para o Brasil para fazer a workshop conosco, né? E ele está escrevendo o reportagem para colocar no o aquele notícia do Nichiren, mas só que avisa para ele, pode escrever que ele também é como que nosso professor, né, e nosso time, né, nossa equipe, aí por isso que não é que assim é professor, ele já não é mais professor especial, né? E ele é professor mesmo, da nossa sanga. Aí por isso, como que é? Ah, pode ser vontade, né? Fica à vontade, né? E isso, avisa para ele, por favor. So, Okuda Sensei, he said that, of course, he's very happy with the lecture. Today was amazing as usual. And also, you thought about the mutual possession of the 10 realms, and he uh, he thinks that your explanation was very good because uh, he understood many different things from your lecture, and also he asked about some questions about Portuguese language. I already answered him, and also he said that you are writing this article to Shuho, and you can feel very comfortable because, of course, you are a special structure for us, but also you are a part of our team. Não, You não, are Guilherme, não. you're Ele não é mais especial. Ele não sim. é mais especial, professor especial. Okay. You are not just a special structure. You are not special anymore. So you are part of our team. You are part of our community. So you must feel very comfortable. So no problem. So, mais alguma coisa, CC? Não, não, só isso. Thank you, Obrigado. appreciate that. Vamos encerrar, né? Okay. Okay. So let's finish our lecture today. Warner Sensei, can we chant to the book 3 times? Certainly. Thank you so much. You're going to give me a big head. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much. And Reverend Okuda and Shamiya Tatsu, could you all stick around for a little bit? Yes. So, você pode ficar um pouquinho Ok, mais? ok. Bom, Ok. Então tá, pessoal, agora vocês estão liberados. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho para conversar. Look forward to seeing you all next month. Ele tá esperando ansiosamente para encontrar com a gente mês que vem.